Palavra dessa semana, Juízes capítulo 7, diz assim: Jerubaal, isto é, Gideão, e todos os homens que estavam com ele se levantaram de madrugada e foram acampar perto da fonte de Arode. O acampamento dos midianitas ficava no vale, no lado norte, perto do monte Moré. O Senhor disse a Gideão: você tem gente demais e por isso não posso deixar que vocês derrotem os midianitas. Se eu deixasse, vocês poderiam pensar que venceram sem a minha ajuda. Anuncie ao povo o seguinte: quem estiver com medo, que saia do monte Gilboa e volte para casa. Gideão anunciou e 22.000 homens voltaram, mas 10.000 ficaram. E o Senhor disse a Gideão: ainda é gente demais, leve todos até as águas, e ali eu separarei os que irão com você. Se eu disser que um deve ir com você, ele irá. Se disser que o outro não deve ir, ele não irá. Aí Gideão fez com que os homens descessem até as águas, e o Senhor Deus lhe disse: todos os homens que lamberem a água com a língua, como fazem os cachorros, devem ser separados dos que se ajoelharam para beber. 300 homens juntaram a água nas mãos e lamberam todos. Todos os outros se ajoelharam para beber. Aí o Senhor disse a Gideão: com esses 300 que lamberam a água, eu libertarei vocês e lhes darei a vitória sobre os midianitas. Diga aos outros que voltem para casa. Eu queria pensar 3 coisas nesse texto, né? Primeiro, pensar o seguinte: aqui o que ia acontecer aqui era um grande acontecimento, era algo extraordinário. Estava prestes a acontecer algo poderoso. E eu gosto de dizer que sempre que Deus tem algo extraordinário para fazer, Ele começa um processo de seleção. É claro que Deus faz seleção, né? Deus sempre selecionou alguns para viver algumas coisas. E aí, eu sei que isso é um conflito na cabeça de muitas pessoas, na mente de muita gente, porque a Bíblia fala que Deus ele não faz acepção de pessoas, realmente não faz. Mas uma coisa que eu creio é que Deus faz acepção de comportamentos. E queridos, o que ia acontecer aqui é que o povo estava prestes a uma guerra. E nós não sabemos o que é isso, nós moramos em um país que não vive guerra, pelo menos parecidas com essa. Mas nessa época, você estava no teu país, você tinha tua casa, você tinha teu emprego, tua esposa, teus filhos, e de repente uma outra nação vinha, invadia e tomava tudo que era teu, e mais do que isso, te fazia escravo deles. Então o que ia acontecer aqui era um grande acontecimento, era uma guerra. Os midianitas estavam acampados para guerrear. E queridos, isso era uma coisa muito séria para a época, isso era uma coisa muito grande, isso era algo extraordinário. Então, automaticamente, Gideão, ele prepara o seu exército também para guerrear. Afinal de contas, não podemos perder a guerra, porque perder a guerra é talvez perder a vida, é perder a mulher, é perder filho, é perder a liberdade, é se tornar escravo. Então, Gideão, ele prepara e chama 32.000 soldados, homens treinados, capacitados, quem sabe aqueles homens, dispostos a matar para serem livres. Ok. E aí, eles se preparam, acampam, está tudo preparado para uma guerra contra os midianitas, quando o Senhor vira para Gideão e fala assim: tem gente demais, tem muita gente. Faz uma coisa, vê quem está com medo, pergunta aí no exército quem está com medo. É inadmissível, sinceramente, na minha mente, na minha cabeça, ver um exército de homens que estavam lá com armas preparados para matar, e de repente Gideão pergunta assim: quem está com medo aí? Por incrível que pareça, dos 32.000 homens, 22.000 homens estavam com medo. Então a primeira coisa que eu quero pensar com você é: você não pode querer viver algo extraordinário da parte de Deus se o medo governa o teu coração. Ninguém que é governado pelo medo, ninguém que é dominado pelo medo, ninguém que é manipulado pelo medo pode viver algo extraordinário. Então Gideão fala: olha, nessa coisa, nesse novo mover de Deus, nesse ato
extraordinário que o Senhor vai fazer, que Deus vai liberar sobre nós, sobre a nação, nessa coisa maluca que vai entrar para a história, não pode ter homens com medo. Vocês podem voltar para casa. E aí, 22 mil homens voltaram para casa, ficaram 10 mil. Querido, esses 10 mil, quem sabe pensando, não, nós não temos medo, nós vamos encarar, nós vamos vencer, nós somos soldados, nós somos treinados, nós somos capacitados, nós vamos encarar esse negócio, vamos junto. Mas aí Deus fala, Gideão, eu vou fazer algo extraordinário, eu vou fazer algo sobrenatural, e não pode ter gente muito normal. Sabe, quando Deus quer fazer algo sobrenatural, Ele precisa de homens sobrenaturais, homens surpreendentes, mulheres surpreendentes, jovens surpreendentes. Quando Deus quer fazer algo sobrenatural, algo incrível, Ele precisa de pessoas que vão surpreender. Então Ele fala, leva todos esses 10 mil ao rio e eu quero ver como que eles vão beber. Aqueles que beberem de maneira diferente, esses eu vou selecionar para viver algo extraordinário. Então, 9.700 homens chegaram à beira do rio. Quem sabe pegaram o seu canequinho, beberam a sua aguinha na caneca, pegaram o seu cântaro, beberam a sua aguinha no cântaro. Outros se ajoelharam, como nós acabamos de ler, foram beber normal, como bebem. Mas por incrível que pareça, de uma maneira estranha, que eu não sei o que passou na cabeça desses homens, 300 homens chegam à beira do rio e começam a lamber a água como um cachorro. Eu falei, meu Deus, eu lendo isso, eu pensei, como assim? Porque é uma coisa normal. Eles não sabiam que aquela seria a forma que Deus ia selecionar. Então eles simplesmente chegaram à beira do rio. Eles não tinham um script, olha, quando chegarem no rio, beba como um cachorro bebe, vai lamber na água, fica esperto, alguma coisa do tipo. Não, Gideão só conduziu eles ao rio. Mas 300, eu não sei porquê, começaram a lamber. Eu fico imaginando aquele outro que estava do lado de um que estava lambendo lá, o cara lambendo a água igual cachorro, o outro com a caneca assim, esse cara é louco. Esse irmão é doido. Esse soldado, que soldadinho mais esquisito, hein? Eu pensei que ele era um cara normal, é doido. Então Deus veio falar assim, 9.700, manda eles para casa também, porque eles agiram com normalidade. Foram homens normais, eles não fizeram nada de errado. Eles só foram normal, fizeram o que era normal, o que qualquer pessoa faria, qualquer pessoa normal faria quando chegasse à beira de um rio para tomar água. Só que tem momentos na vida, queridos, que Deus vai fazer algo extraordinário e não dá para agir com normalidade. Não dá para ter uma vida normal. Chega momentos na família, chega momentos no ministério, chega momentos na nossa história. Existem momentos para a realização dos nossos sonhos, projetos e ideais que não podemos mais ser pessoas normais. Os normais nem sempre vão participar de coisas extraordinárias. Então, Gideão fala, vocês não fizeram nada de errado, vocês beberam água normalmente. Só que o que vai acontecer não é para homens normais. Vocês podem voltar para casa. E os 300 que lamberam a água como o cachorro, que eu não sei o que passou na cabeça desses 300, aí o Senhor fala assim, isso, com eles eu vou fazer algo extraordinário. Sabe, o que eu aprendo com essa palavra é que a vida, as circunstâncias, a família, os sonhos, os projetos, chega um momento que exige de mim e de você atitudes acima do normal. Acima do normal. Sabe, tem um texto que me intriga muito. A Bíblia fala que 5 virgens levaram azeite de sobra e 5 levaram o necessário. Olha, se levou o necessário, era o necessário. Quem levou sobrando, ok, porque levou sobrando.
mas elas levaram o necessário. E a Bíblia fala que o noivo se atrasou. Foi o noivo que se atrasou, elas não têm culpa. No meu entendimento, na minha mente normal, elas não tinham culpa. Mas elas foram consideradas como imprudentes. Por quê? Porque elas levaram o normal, levaram a quantia, vivia na média. Sabe, o que eu aprendo é que em algum momento na nossa vida, o Senhor vai nos chamar para um outro nível. Vai nos chamar para ir além. Vai nos chamar para fazer além do normal. Vai nos chamar para ser mais do que um membro de igreja. Vai nos chamar para ser mais do que uma pessoa que diz que é de Deus. Vai nos chamar para ser mais do que uma pessoa que lê a Bíblia uma vez por semana, num culto, numa reunião. Vai nos chamar para ser mais do que um líder. Vai nos chamar para ser mais do que um pastor comum. Vai nos chamar para ser mais do que uma pessoa normal. Quando acontecer a oportunidade, quando Deus estiver prestes a fazer algo sobrenatural, extraordinário, Ele vai selecionar aqueles que vão viver além da normalidade. Aqueles que vão chegar no rio dele, nas oportunidades que ele vai conceder, e vão beber de maneira diferente, vão mergulhar de maneira diferente, vão beber de forma diferente. Tem gente que se contenta em beber uma aguinha no domingo à noite, ou no máximo domingo de manhã na escola bíblica e domingo à noite. Só que quando Deus for começar a fazer coisas extraordinárias, Ele vai começar a procurar aqueles que vivem em Mateus 6,6, que entram por quarto, fecham a porta, ora ao Pai que está em secreto, e o Pai que está em secreto vai recompensar aqueles que querem um pouco mais. Tem gente que vai se contentar a ler um versículo da Bíblia, fazer uma oraçãozinha na hora que acorda, a outra na hora de dormir, uma para o dia ficar bem e a outra para a noite não ter sonho ruim. Não, mas vai ter aqueles que vão andar com Deus, vai ter aqueles que vão além do normal, vai ter aqueles que querem um pouco mais. Então é com estes que Deus quer fazer coisas extraordinárias na terra. E se você está me ouvindo, eu quero profetizar: você é um desses. Que Deus te abençoe.